Deixa eu só colocar para gravar. Tudo bem, Geice? Vou confirmar depois. Então, vamos lá. Deixa eu agora só compartilhar a tela com vocês. É tanto botão nesse Zoom. Compartilhar tela. Pronto. Deixa eu arrumar aqui nossa apresentação. Ótimo. Gente, hoje tem muito conteúdo. Se eu for falando muito rápido, vocês vão me posicionando também, tá? Porque aí... Vai no seu ritmo. Tá, porque hoje tem bastante conteúdo, bastante mesmo. Então vamos lá, meninas. A gente está na nossa última aula da Jornada Projetando Gerações. Foi uma experiência para mim super nova. Eu nunca tinha feito nada parecido fora da minha igreja local. Então, isso tem sido muito legal, tenho aprendido muito e estou amando conversar com vocês lá no Instagram. Hoje conversei bastante com a Cláudia de manhã, a Kelly eu sempre converso. Eu vi os desafios, né? Eu acho que é a Geis que fala, mas a Geis também mandou lá o desafio e eu estou muito feliz, muito empolgada para estar com vocês. Então, deixa eu me marcar para vocês conseguirem ver depois. Pronto. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Hoje, a gente está aqui, né, já nesse... Ui, voltei uma atrás. Hoje a gente já está no último dia da jornada, como eu falei para vocês, só para a gente recapitular tudo que a gente aprendeu. Na primeira aula, a gente viu sobre as bases sólidas do Ministério Infantil, ainda de forma resumida, porque teriam mais coisas para acrescentar, como a parte de voluntários, com a parte de equipe, né, quais são as bases para isso acontecer, mas a gente focou naquilo que é principal para o Ministério Infantil, que é o propósito, aonde nós queremos chegar, que é a nossa visão, e quais são os valores que nós precisamos ter. Nós vimos como pertencer, tanto nós, que somos a equipe, quanto as crianças pertencerem ao Ministério Infantil, que são ideias simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia do Ministério. Aí, na segunda aula, na quarta-feira, a gente viu o universo delas, né, o perfil de cada faixa etária. Isso porque a gente ainda não entrou nas características, isso porque a gente ainda não viu outras partes, né, psicológicas, emocionais das crianças. A gente focou só no aprendizado, mas também acredito que foi um conteúdo muito rico. A Kelly estava até compartilhando, né, que tá divulgando para a equipe, e as meninas querem que fixo, que eu acho que é importante, de extrema importância, na verdade, nós conhecermos o perfil da criança. Isso facilita muito com que a gente seja assertivo no ensino com elas. E hoje a gente vai para a nossa aula sobre inovação da rotina. E eu confesso que é uma das aulas que meu lado criativo, que eu tenho bastante, ama, porque eu amo inovar, amo ter ideias, gosto de ter muitas referências. Até no curso eu vou falar com vocês como é que a gente faz para ter as referências, como é que a gente constrói, onde é que eu busco, onde é que eu aprendo. Tudo isso vai ter lá no curso, mas eu trouxe muita coisa para cá, para vocês terem também. Então, por que nós precisamos inovar? Porque nós não somos a Gabriela, né? Sempre Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. E nós também não somos um museu. E a igreja, muitas vezes, peca nesse sentido, porque nós, às vezes, temos a tendência a querer repetir as mesmas coisas de quando nós éramos crianças, às vezes, e fomos ensinadas na igreja, ou a nossa liderança também tem ainda uma visão um pouco mais arcaica do Ministério Infantil, e a gente acaba batendo nas mesmas teclas. Às vezes é intencional, a gente acha que porque deu certo no passado vai continuar dando certo hoje, mas às vezes sem pensar, no nosso inconsciente, a gente acaba repetindo algumas coisas, e nós precisamos sempre estar nos exercitando para reciclar, para renovar, para aprender novas técnicas, e não só copiar ideias. Que aqui no Projetando, eu não quero que vocês copiem ideias, por isso que eu não gosto de trazer lá no feed visuais, por exemplo, que eu sei que é uma coisa que todo voluntário procura, mas as pessoas só aprendem a copiar aquele visual, mas como utilizar ele da maneira correta, como inovar a partir dele, qual é a base que atende o nosso propósito, aquelas 4 perguntas fundamentais, que isso é muito importante quando a gente cria
um visual, senão a gente começa a pegar várias coisas dos ministérios que tem, né, outros objetivos e aplicar no nosso, e nem sempre é tão assertivo como deveria. Então, nós precisamos inovar. E aí eu quero ver com vocês, então, a rotina do Ministério Infantil, e a gente vai passar por esses 7 pontos com seus subtópicos, de como a gente pode inovar em cada uma dessas coisas. Então, nós vamos passar pela recepção, pelos cantos de integração, os versículos, o louvor, dízimos e ofertas, ministração com seus 4 subtópicos e a fixação com as suas 3 opções, tá? E talvez, eu sei que cada igreja tem sua rotina, né? Cada igreja tem sua liturgia de culto, e é por isso que eu deixei 4 perguntas aqui na tela. Esse roteiro vale para minha EBD? Não sei, né? Porque eu não estou ali na sua igreja, mas eu quero que você, se você tem uma EBD que acontece antes ali, né? Um período geralmente de 1 hora, eu vou te aconselhar a você focar principalmente na parte de fixação, tá? Durante a EBD. E aí, quando vocês começam o culto lá nos adultos oficial, começar um roteiro como esse, talvez num tempo menor, para você conseguir aplicar com as suas crianças também. E aí, lá na hora da fixação, eu vou te falar como você pode utilizar isso na EBD. A outra pergunta é, mas isso aqui, esse roteiro, Rebeca, é uma aula? Eu não gosto desse termo aula, embora eu use ele quando eu vou me referir com vocês sobre escrever, né, o roteiro da aula, porque roteiro do culto fica meio esquisito. Então, para nós pode ser um roteiro de aula, mas a gente nunca pode reproduzir para as crianças que nós estamos ali fazendo uma aula, né? Até eu estava conversando com um pastor que eu estou fazendo mentoria essa semana, e ele estava conversando comigo que eles sempre utilizaram aquele método de uma apostila do professor e uma apostila da criança, que as editoras ainda têm em grande escala esse material para ser vendido. Mas eu acho que quando a gente... Acho não, tenho certeza. Quando a gente trata o culto como aula, para a criança isso é muito maçante, né? E não é o nosso propósito como igreja. Nós não estamos ali para ser uma escola, nós não estamos ali para ser uma creche. Nós estamos ali para serem ministros da palavra de Deus, para ministrar o culto. E a palavra de Deus em vários versículos, se vocês depois quiserem, eu escrevo eles bonitinhos para vocês lá no grupo, descreve vários versículos onde a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, se reunia e trazia as crianças para participar com eles do culto, tá? Então isso é muito importante. Outra pergunta que pode surgir enquanto a gente for vendo esse roteiro é, Rebeca, e quando começa o culto, começa junto ali no tempo de louvor, né? E depois separa. Como é que eu posso fazer? Será que dá para eu utilizar esse roteiro? A minha indicação vai ser que você comece, se você começa tudo junto, com o tempo de canto de integração, pule para o louvor e depois divida, tá? Então você inverteria o 4, viraria o 3, e o 3 viraria o 4 e depois se manteria a ordem normal, ok? E aí a outra pergunta que pode ser, Rebeca, e as turmas mistas, né? Eu sei que muita gente que me acompanha no Instagram tem ministérios infantis de igreja mista, e aí eu vou te ajudar em cada momento a você usar isso também, mas desde já eu quero te falar que o ideal é que você divida o espaço que você tiver, seja uma sala, sejam 2 salas, divida elas em estações. Então, um canto da sala vai ser o tempo de louvor, o outro canto da sala vai ser momento de integração, o outro canto da sala vai ser a ministração, e o outro canto vai ser o momento de atividade, de fixação, tá? Isso vai facilitar seu trabalho e vai facilitar com que você consiga alcançar as diferentes idades, sem deixar os maiores, tipo, ai meu Deus, por que eu tô aqui? E sem deixar os menores, assim, perdidos, sem entender o que você está comunicando, tá? Então, isso é muito importante, ok? Então, vamos para o nosso primeiro momento, e aí eu coloquei aqui uma dica valiosa para o antes do culto, né? Antes das crianças chegarem ali no nosso espaço, na nossa sala, no nosso salão, aonde for que você faz o seu ministério infantil, eu quero te dar algumas dicas práticas, elas são extremamente valiosas,
e vão fazer a diferença na sua rotina ali, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero te lembrar, eu sei que parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é chegue cedo. É impossível você querer preparar um culto com qualidade para suas crianças se você chega ali junto com elas ou se chega até atrasado e elas ficam te esperando. Então, você precisa chegar cedo. Lá na minha igreja, a gente costuma chegar pelo menos 40 minutos, 1 hora antes. E eu acho que é um tempo ideal. Eu gosto sempre de chegar 1 hora antes certinho, para eu poder arrumar a minha sala com tranquilidade, para poder separar os materiais, para poder deixar ali tudo à mão, tudo que eu vou utilizar. E até vou falar sobre o que eu não vou utilizar, que eu também deixo ali à mostra, já separado, arrumado, bonitinho. Se tem lousa, eu já decoro a lousa. Se tem uma decoração, eu já coloco. Arrumo as cadeiras. Tudo isso vai ser muito importante, tá? Segunda coisa, organização é fundamental. Se você não é uma pessoa organizada na vida, no Ministério Infantil, em nome de Jesus você vai ser, tá? Por quê? Porque quando nós estamos desorganizados, as crianças percebem. Quando a gente chega ali suando, correndo, cheio de coisa, carregando, e não deu tempo de arrumar, as crianças percebem. Quando a gente coloca tudo ali meio caído, meio bagunçado, cola a fita crepe até cai no meio da aula, você colou rapidíssimo, as crianças percebem. E é muito importante a organização para que você já separe os materiais que você vai utilizar, para que você monte os cantos de integração que a gente vai falar daqui a pouco, para que você arrume as cadeiras da sua turma. E aqui eu quero deixar uma dica válida e preciosa, até linkando com... Nem está escrito aqui, depois eu posso escrever, porque eu vou mandar esse PDF para vocês. Mas, linkando com a questão da aula, não faça no seu espaço ali de culto as fileiras, sabe como escola? Uma criança atrás da outra, ou que você coloca as mesas e as crianças sentam atrás e elas ficam enfileiradinhas nas mesas. Não faça isso, tá? Se você tem crianças menores, use muito do recurso da roda, elas gostam muito. E se você tem os maiores, você pode usar tanto o estilo debate, que fica uma metade da turma de um lado, você no meio e a outra turma do outro, ou em U, tá? Para que todo mundo possa se ver e para que não tenha aquele ar de escola que eles encontram de segunda a sexta. Então, isso também é precioso para você. Chegue cedo, arrume as cadeiras, separe os materiais, coloque sua decoração, preencha sua lousa, faça tudo o que você precisa fazer. E aí, Rebeca, eu não consigo chegar a 1 hora. Então, planeje para você chegar pelo menos meia hora antes do horário que você já sabe que as suas crianças vão chegar, para que você deixe também ali o seu espaço em perfeita ordem, ok? Isso vai te facilitar até no momento quando você for mudar os momentos do culto, porque a gente vai ver aqui o tempo certinho de cada uma dessas coisas, e é muito importante... Deixa eu ver. Oi, Zeli, tudo bem? É muito importante a gente ter tudo organizado ali no nosso tempo. Então, agora eu já sei que eu preciso trocar para essa atividade. Já está ali, já sabe onde está. Você não tem que ir até o armário, pegar papel, pegar caneta, pegar a gigiceira, pegar o visual, aí você muda. Ai, meu Deus, agora tem a oferta. Aí você vai procurar onde está o local onde você coloca, né, as suas ofertas. Então, já está tudo esquematizado e você já vai conseguir fluir muito melhor na sua aula. A terceira coisa tenha um tempo de oração com a sua equipe. Algumas igrejas realizam esse tempo de oração com todos os voluntários. Eu já vi até pessoas que conseguem ministrar uma palavra ali de 15, 20 minutos rapidinho para os voluntários, antes do culto, mas pelo menos tenha um tempo de oração com a sua equipe dentro do seu espaço. Então, se é você e mais um voluntário, orem juntos. Se é você e mais 4 voluntários, orem juntos. Se dá para reunir a equipe toda, de todas as turmas, orem juntos. Orem apresentando o culto, orem pedindo a presença de Deus ali de maneira sobrenatural e especial, mais uma vez com aquelas crianças. Orem pela disciplina da sua turma, orem pelas crianças, para que elas cheguem bem, para que elas saiam bem, ore para que nenhum incidente aconteça, ore para que o coração delas seja aberto para receber aquilo que você vai ministrar, para que elas realmente saiam dali com as verdades inculcadas na mente e no coração delas. Ore por tudo, ore pela vida dos voluntários,
faça ali um tempo de oração, entregue seu culto a Deus, e aí sim a gente vai começar a nossa rotina com as crianças, tá bom? Quarta coisa, deixa um plano B e até um C embaixo da manga. Eu não gosto de ir ministrar para as crianças com só uma opção das opções que a gente vai ver daqui a pouco da fixação, né? Que é a atividade, a brincadeira e o momento de reflexão. Ou eu vou com uma de cada, ou eu vou com pelo menos uma e duas. Eu gosto de ter várias opções, porque às vezes, na minha cabeça, aquela atividade ia durar 15 minutos. Chega lá, dura 7. E aí, o que eu vou ficar fazendo nesse tempo de 7 minutos? Ah, deixa as crianças brincar. Não, a gente não pode fazer isso. Ah, Rebeca, mas as crianças não podem brincar? Elas podem, mas elas precisam brincar de forma intencional. Elas não estão ali para uma recreação. Então, todo o tempo que nós estamos ali, a gente vai propor brincadeiras para elas se divertirem, para elas darem risada, mas para elas aprenderem a palavra de Deus. Porque senão fica um tempo ocioso, aonde gera indisciplina, aonde gera um batendo com o brinquedo na cabeça do outro, aonde os pais chegam e as crianças estão ali correndo, brincando, pulando sozinhas, e dá aquela impressão justamente que a gente não quer, que a gente viu na primeira aula, né? Que o Ministério Infantil é um lugar de entretenimento, as crianças ficam ali brincando. Porque a gente vai olhar na nossa rotina que quando o pai deixa a criança, ela vai entrar para brincar. E quando ele volta e vê a criança brincando sem nenhuma atividade direcionada, a impressão que dá é que ela passou o culto inteiro brincando, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente sempre tem alguns planos. Às vezes não foi a atividade que teve um tempo menor do que você planejou, mas o pastor estava ali numa direção do Espírito Santo, acabou indo mais além do culto. Era culto de Santa Ceia. Várias coisas podem acontecer e nós precisamos estar ali com o plano B. Até mesmo para que se a sua atividade que você achou que ia ser muito legal, chegou lá, as crianças pareceram meio desanimadas, não se interessaram, você tem ali um plano B, um plano C para trocar e recuperar a atenção das crianças, recuperar o ensino e continuar seu culto de maneira intencional. Alguém desmutou o microfone e quer falar, ou alguém desmutou o microfone sem querer? É que eu não vejo todas vocês quando eu estou gravando. Kelly, tá tudo bem? É que eu só me vejo, senão eu tampo a tela para quem está assistindo a gravação, mas qualquer coisa vocês me chamem, tá? E aí, a quinta coisa é crie um ambiente para as crianças. E aí a gente vai ver isso nos cantos de integração, como a gente pode criar esse ambiente para receber as crianças, mas uma dica que não vai estar nos próximos slides é coloque uma música de fundo, sabe? Não coloque uma música tão agitada, tipo, uou, e nem uma música de adoração down, assim, o que a minha geração chama de worship, né? Aquelas músicas lentas, de adoração. Coloque uma música intermediária num volume ambiente, para que as crianças ali tenham um tempo confortável. Sabe quando você chega e já tem um espaço preparado para você? Veja se a sua sala está limpa, se o seu espaço está organizado, se tem alguma coisa que está quebrada, alguma cadeira que você precisa trocar, alguma coisa que não está legal. Já deixe tudo arrumadinho, cheirosinho, arrumado. Se preciso for, passa até uma vassoura, porque eu sei que muitas igrejas reutilizam espaços que são utilizados para as outras coisas dentro da igreja. Então, deixe tudo organizado e crie o melhor ambiente para suas crianças, tá bom? Então, a gente vai agora sim para a nossa rotina. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a recepção. E aí eu coloquei aqui 3 fotos americanas, só porque elas ficam no banco de dados, tá? Mas vamos trazer para a nossa realidade, que é super possível. Então, a primeira foto que a gente vê são 2 voluntárias ali muito animadas, você vê que elas estão dando risada, que elas estão alegres, que elas estão felizes. E é assim que nós precisamos receber as nossas crianças. No momento que elas chegam na igreja, nós, voluntários, não temos problemas, nós não temos contas a pagar, nós não temos situações acontecendo, nós estamos ali focados para elas. Então, elas merecem o nosso melhor sorriso, a nossa melhor disposição, toda a nossa animação. Sua semana pode ter sido muito cansativa, mas naquele momento você vai ser a pessoa mais animada, porque elas estão chegando e a igreja precisa ser esse lugar onde recepciona, onde ela se sente acolhida, onde ela se sente amada, onde tem alguém esperando ela com um sorriso.
pronta para ministrar a palavra de Deus, tá? Então, sempre receba suas crianças com alegria. A segunda foto que a gente vê são crianças, e aí tem até uma voluntária, embora ela seja de shorts, ela é uma voluntária, recebendo as crianças. E essas placas, eu já sei que muitas igrejas mais modernas usam, a minha igreja é uma dessas que usa, e eu acho que é muito legal para você receber as crianças. E se você parar para olhar, aqui tem 2 crianças de 10 a 12 anos, mais ou menos, que estão recebendo as outras crianças também. Essas placas você consegue fazer na gráfica, mas se não for a realidade da sua igreja local, você pode até usar uma cartolina, passar ali um papel contact para que ela dure, né, vários e vários cultos, e que ela talvez use um papel cartão para ficar mais grosso, ou cole um papelão atrás, para decore bem bonito, pinte, use sua criatividade, para você poder receber as crianças segurando ali uma placa, você dando bem-vindo. Eu sei que algumas igrejas recebem já com um avental colorido, com alguns personagens do Ministério Infantil. Vejam aquilo que se enquadra na sua igreja, mas receba com o seu melhor as crianças. E aí, qual é a inovação que a gente olha nessa placa? É que as crianças mais velhas da igreja estão recebendo as menores. E aí, quando a gente vai trabalhar, né, lá no curso, eu vou falar muito sobre isso, as crianças menores, a gente precisa sempre exercitar e impulsionar com que elas sirvam na igreja local. E aonde elas podem começar servindo? No próprio Ministério Infantil. Então, você pode ali combinar com os pais do seu ministério, montar uma escala. Olha, hoje é a Joaquina e o Joaquim que vão chegar mais cedo ali, 15 minutos antes, meia hora antes, para receber as outras crianças, vão segurar a placa, vão ajudar a dar bem-vindo, boa noite, bom dia. Agora é a Juliana e o Marcos que vão receber no outro domingo. Combine com os pais. As crianças vão se sentir super importantes, valorizadas. Você está ali confiando a elas um serviço dentro da igreja e você já consegue discipular o caráter dela como discípula de Cristo, né? E para a criança faz muito impacto, porque às vezes as crianças ficam em um lugar que não é a mesma entrada do culto dos adultos, e aí elas sobem uma escada ou entram em algum corredor e simplesmente fazem o check-in e entram para a sala, ou o pai já deixa direto na sala, mas tente ali na porta da sua igreja principal ter uma equipe de recepção das suas crianças. Isso vai fazer total diferença, até mesmo para aquelas crianças que geralmente, porque eu sei que isso acontece em toda igreja, que entra para o salão de culto com os adultos e quer ficar ali o culto inteiro no celular ou pintando um desenho. Essas crianças, nesse momento, podem ser atraídas, né, por verem outras crianças que estão a chamando, por ver ali voluntários animados para receber, e mesmo que ela não queira ir para o Ministério Infantil, você teve o privilégio e a oportunidade de convidá-la. Então, isso vai fazer diferença ao longo prazo, e aí talvez se ela não entrou naquele domingo, no próximo, você pode falar, olha, então tá bom, se você não vai entrar hoje, semana que vem eu vou estar te esperando, a gente vai tentar, e você vai tentando até com que essas crianças vão para lá. Às vezes um visitante que não sabe que tem Ministério Infantil vai ver ali, né? Você vai olhar uma criança entrando, você já vai abordar aquele visitante, receber aquela pessoa na igreja junto com as outras pessoas, indicar onde é o Ministério Infantil, convidar aquele pai para ir lá conhecer. Isso vai fazer a diferença no seu ministério, tá bom? E aí eu coloquei na última foto, até coloquei não esqueça, anote aí, que é para você fazer o check-in das suas crianças. Eu sei que algumas igrejas ainda não realizam esse processo, eu não vou conseguir abordar tudo que é importante, mas é de extrema importância que você faça um check-in, que você tenha ali um controle das crianças que estão chegando, quem são os pais dela, e como você pode acioná-los no culto caso aconteça alguma coisa, caso aquela criança queira voltar antes do tempo, e também para você ter uma comunicação com a família. Então, no momento que a criança entra, você anota os dados dela, né? Provavelmente as crianças que já são membros da igreja, você já pode fazer um banco de dados, um cadastro, mesmo que seja numa planilha de Excel, mas você vai ter ali um lugar onde você vai colocar a presença delas, e se elas vieram, se elas não vieram, aí você consegue também olhar, nossa, a Juliana não vem 3 domingos, e aí você vai conseguir entrar em contato com os pais, saber se está tudo bem. Várias coisas são importantes do check-in, que não cabem nessa aula, mas eu quero te lembrar de você fazer o check-in. Se você não faz check-in das suas crianças, a gente pode tirar algumas poucas dúvidas
no final, ou você me procura lá na DM para a gente conversar no Instagram, ou faz o curso, que lá você vai ter toda a parafernália que existe sobre o check-in, que é muita coisa, e é, assim, vital para a segurança do Ministério Infantil, para a segurança dos voluntários e para a comunicação da parceria perfeita com a família, tá bom? Então, vamos para o nosso segundo momento, que são os cantos de integração. Se você acompanhar as maiores igrejas, elas já estão fazendo isso, mas talvez a sua igreja local ainda não faz, e é uma ótima oportunidade para você aprender aqui na jornada como fazer, por que fazer e o que são esses cantos de integração. Essa ideia de canto de integração começou nas escolas, tá? Lá dos Estados Unidos, veio reproduzindo para todo lugar, que são momentos onde as crianças têm estações, literalmente, de acolhimento. E por que nós chamamos de integração na igreja? Porque é um momento onde você, voluntário, vai se conectar com aquela criança e aquela criança vai se conectar com as outras crianças. É esse momento de brincadeira que elas estão ali fazendo algumas atividades que você vai intencionalmente se aproximar dessa criança, conversar com ela, descobrir o nome dela se você não sabe, integrá-la com as outras crianças, até mesmo aquelas crianças que chegam mais tímidas, que choram para entrar, nesse momento elas podem ser acolhidas, elas podem ali se soltar, se motivar a permanecer no Ministério Infantil, e isso vai te ajudar muito. E é muito importante porque você vai ali conversando e você vai ganhando o coração, vai ganhando a confiança daquela criança, você vai brincando junto com ela e isso vai te trazer uma conexão para o resto do culto, que vai ser fundamental, como a gente viu na aula passada, quando a gente se comunica, quando a criança percebe que aquele tio, que aquela tia conhece ela, entende o que ela está falando, brincou com ela, é muito mais fácil dele ouvir aquilo que o tio ou a tia vai ministrar no Ministério Infantil, tá bom? Então, quais são os cantos lúdicos? Existem uma infinidade de possibilidades. Eu coloquei aqui 10, misturado assim com as faixas etárias, e no próximo slide eu vou te mostrar fotos que representam isso que eu estou falando, tá bom? Então, você pode ter um canto de arte, de leitura, o de arte não precisa necessariamente ser de pintar, pode ser de recorte, pode ser de colagem, pode ser de mexer com materiais de artes diferentes, que a gente vai falar também. Leitura, podem ser de bis cristãos, livros cristãos, podem ser bíblias, podem ser alguma coisa que você deixou para as crianças lerem na parede, e elas vão tentar decifrar o que é. Tudo que exercitar a leitura tá válido aqui. Os jogos de tabuleiro podem ser os comprados, podem ser os feitos, que a gente vai ver mais para frente. Os brinquedos são brinquedos mesmo, boneca, carrinho, animal, bicho de pelúcia. Só precisa, principalmente nesse momento de pandemia, ter sempre um cuidado com a higienização, tá? De todos os cantos lúdicos, mas principalmente dos brinquedos, porque eles manuseiam muito mais o mesmo brinquedo, então sempre higienize no começo e no final da aula. Os jogos de raciocínio lógico, exatamente o que você está pensando. Teatro, pode ser um fantoche, pode ser ali você montar um cenário para eles poderem ficar na frente e inventarem histórias, brincarem de faz de contas. Crianças de 4 a 7 anos vão gostar muito desse momento. Pode ser um lugar onde você coloca algumas fantasias, algumas roupas para eles vestirem, para eles trocarem, para eles brincarem, ou se não tem uma fantasia, não tem uma roupa, um lenço para eles colocarem na cabeça, um chapéu, um acessório para eles brincarem ali de faz de conta. Materiais recicláveis, brinquedos recicláveis, eles também podem utilizar. Materiais não estruturados, a gente vai ter daqui a pouco um momento para falar só sobre isso. E para os maiores também é muito válido a roda de conversa, onde eles chegam e já separam uma roda dos meninos, uma roda das meninas, ou uma mini roda com 5 crianças, uma outra mini roda com mais 5 e assim por diante, para o voluntário conversar, para trazer algumas perguntas que já vão ser relacionadas ao tema do culto e eles não precisam saber, para saber da semana deles, para eles falarem como foi, porque nessa faixa etária eles gostam de falar muito, compartilhar a vida deles, compartilhar histórias, é super válida a roda de conversa.
E a última coisa que eu coloquei são os quiz. Você pode fazer algum jogo ali já de interação, principalmente com os maiores, de conhecimentos gerais da Bíblia, de conhecimento de personagem, da série que você está ministrando, do tema que você abordou na aula passada. E ali a criança vai chegando, já vai se enturmando, divida em equipes, porque eles gostam dessa competitividade. Isso vai atrair eles ali para todo momento do culto, e a criança que for chegando em qualquer um desses cantos lúdicos, ela já vai se enturmando, e você já vai conhecendo o coração dela. E aí eu quero deixar muito claro, não é um lugar no começo do culto para você deixar as crianças livres. É um lugar onde você vai propor brincadeiras e atividades com um motivo intencional. E eu já até estava conversando com a Cláudia, que está aqui, e a gente estava falando exatamente sobre esse momento dos cantos de integração, e eu falei para ela, a gente pode sempre pensar no canto de integração referente à ministração. Então, se eu vou ministrar sobre identidade, quais brincadeiras, até mesmo usando os brinquedos e as fantasias, eu posso utilizar para já inserindo o tema sem eles perceberem, né? Quais são as minhas perguntas dentro desse momento de canto de integração que eu posso fazer que já vai se relacionando a eles, né? Ah, então esse chapéu é de quem usa esse chapéu de palhaço? Esse chapéu, você tá falando de chapéu de palhaço. Quem usa esse chapéu? Ai, o palhaço. Nossa, esse chapéu remete à identidade de palhaço. Ai, quem usa esse tule? Ai, a bailarina. Que é esse tule, né? Essa saia representa a bailarina. Olha a identidade que a gente consegue ver aqui. Então, são as coisas simples, que às vezes a sua própria conversa consegue direcionar esse momento, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês algumas referências que eu coloquei aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, nessa primeira, eu vou considerar coluna, tá? Não estou considerando fileira. A primeira coluna, a gente vê cantos de integração para bebês. A primeira foto, a gente vê uma cama de gato, que é super simples de fazer. Qualquer caixa, qualquer cesto, você passa ali vários barbantes, coloca os brinquedos dentro e deixa as crianças tentarem puxar e tirar os brinquedos. Eles vão perder ali um bom tempo e vão gostar bastante. Você pode colocar, se você vai falar, por exemplo, da criação com os bebês, colocar as frutas, colocar as verduras, ou colocar os animais, ou colocar um sol, uma lua, as estrelas, tudo referente à aula para elas poderem tirar, e ali você já vai ministrando. E na coluna, na segunda foto, a gente vê ali as tampas, né, de lenço umedecido, que tem uma foto, que tem uma imagem, que pode se relacionar confortavelmente ao tema da sua aula e deixar eles abrirem, eles tirarem. Isso vai ser muito legal para eles. Na segunda coluna, a gente já vê algo mais faz de conta, que atende as crianças menores, ali de 4 a 7 anos, que é o espaço do fantoche, que é o espaço do teatro na primeira foto. E na segunda foto, a gente já vê uma casinha, a gente já vê ali uma cozinha que as meninas vão gostar muito, que você pode brincar de casinha com elas, e ir na conversa ali, introduzindo o assunto principal que você vai ministrar. Ou, por exemplo, se você vai ministrar sobre a história de Jesus indo na casa de Marta e Maria, ou acontecendo a multiplicação do azeite da viúva, histórias que se passam em casa, você já pode introduzir uma casa para as crianças brincarem, isso vai ser bem rico também para elas. Na segunda coluna, a gente já vê para os maiores, né? São alguns jogos, tanto Quem Sou Eu tradicional, que cola ali um post-it na cabeça da criança e pode pôr um personagem bíblico, um livro da Bíblia, pode pôr ali o nome de outras crianças para eles irem tentando adivinhar quem é. E na primeira, a gente vê, eu já até coloquei isso lá num post no feed, as crianças tentando pescar os livros da Bíblia, e aí depois elas vão tentar montar na ordem certinha que eles estão escritos. Então também já é um jogo que vai mexer com eles, vai integrá-los, até mesmo com eles que gostam muito de estarem em grupo, estar na turma, estar em equipe, eles já vão gostar bastante. E as duas últimas figuras que a gente vê são atividades de arte. Eu vou até mexer aqui na tela para quem está vai ver a gravação, conseguir ver. Então, na primeira, a gente vê uma caixa de acrílico, daquelas organizadoras mesmo, dentro tem luzinha pisca-pisca, a sala com certeza já está ali num ambiente um pouquinho mais
apagado, né? Não escuro talvez, mas apagado. E em cima tem várias pecinhas geométricas GVA e alguns desenhos para elas completarem. Essa pode ser uma atividade que todas as crianças querem participar, porque é diferente. Então, você já pode até preparar mais caixas organizadoras para as crianças brincarem, colocar ali tampas, tudo que for maior, ou caixa de papelão e colocar a caixa de acrílico em cima, para que reflita a luz, elas vão gostar bastante. É uma atividade de arte que elas não estão ali colorindo necessariamente, que elas não estão fazendo, né, algo. Elas vão criar com as peças que estão ali, que podem ser um EVA, que podem ser um papelão ali pintado com tinta, revestido com um contact. Use a sua criatividade, tá bom? E na última a gente vê uma casa de papelão e alguns retalhos de tecido, mas poderiam ser papéis, poderiam ser tiras. Eu vou mostrar até uma imagem mais para frente que tem essa proposta. E as crianças vão fazer uma colagem. Então, esse também é muito legal. E você já ali já até faz uma atividade, no final você brinca com as suas crianças. E aí, o que é fundamental nos cantos de integração? Você não realizar apenas um. Você precisa realizar de 2 a 3, o ideal de 2 a 4, dependendo da quantidade de crianças que você tem. Quanto mais crianças, mais cantos, ou maior a proposta que você está fazendo ali naquele canto, para que elas possam ir... Uma criança tem interesse pelo canto de arte, então ela vai lá no canto de integração de arte. Outra criança tem interesse em livros, ela vai lá nos livros. Outra tem interesse nos jogos, isso eu digo para as crianças menores. Para as maiores, 1, 2, no máximo, já é o suficiente, mas para as menores, quanto mais cantos você tiver ali, de 2 a 4, vai ser melhor, mas se você tiver uma turma muito reduzida, 2 está ideal, tá bom? E aí nós vamos ver agora, então, mais um tópico da nossa rotina, que vai ser... os materiais não estruturados ou reciclados. Eu já trabalhei numa escola que tinha um armário, literalmente um armário de ponta do teto até o chão, só com materiais não estruturados, de tantas possibilidades que existem. Talvez você nunca tenha ouvido essa nomenclatura, que ela é bem da pedagogia, mas super se aplica ao nosso Ministério Infantil, porque talvez você olhe as propostas do canto de integração e fale, Rebeca, eu não tenho nada disso na minha igreja, a gente quase não tem brinquedo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer os cantos de integração? Não, você vai usar os materiais não estruturados ou os materiais reciclados para você poder criar ali oportunidades de relacionamento, integração com as suas crianças, e elas, entre elas, e elas com você. Então, o que são os materiais não estruturados? Qualquer coisa que não seja um brinquedo. Então, pode ser, como vocês estão vendo na foto, madeira, utensílios de cozinha, objetos que normalmente as crianças não brincariam, coisas que você não encontra numa loja de brinquedos, elas podem brincar. Pode ser uma colher de pau, pode ser linha, pode ser tecido, pode ser cubos, pode ser tira de papel, pode ser o que você quiser que não seja um brinquedo. Isso é um material não estruturado. E talvez você vai se lembrar ou da sua infância, ou você já viu isso em um filme, quando uma criança ganha um presente e ela brinca 2 minutos com o presente, larga ele de canto e vai brincar com a caixa. Ela transforma a caixa em um foguete, transforma a caixa numa casa, transforma a caixa dentro de um carro dela. Isso é um material não estruturado. Inclusive, pode ser uma caixa de papelão, como a gente vai ver nas fotos a seguir. Tudo que não for brinquedo, você pode utilizar e deixar com que a imaginação das crianças flua nas brincadeiras. Automaticamente, elas vão direcionando ali e você vai acompanhando e direcionando elas não só para aquilo que elas vão criar, mas para aquilo que você quer atingir, tá bom? E os materiais reciclados quer dizer que você pode pegar qualquer coisa, PET, garrafa, plástico, cano de PVC, você pode pegar caixa de papelão, pote de sorvete, enfim, existem uma variedade de coisas que vocês sabem que são recicladas, que podem se transformar em brinquedos, que podem se transformar em atividades e que vão auxiliar seu ministério se ele ainda não tem recursos, tanto físicos quanto em investimento, para ter ainda tudo aquilo que você viu nos slides anteriores. Então, eu vou te mostrar fotos de coisas que são materiais não estruturados e coisas que são recicláveis. Então, eu dividi
as 2 primeiras colunas com materiais não estruturados e as 2 últimas colunas com reciclados. Então, eu vou começar pelos reciclados, que são mais fáceis. A gente vê aí um dominó de papelão, a pessoa colou ali com papel colorido as formas para as crianças poderem brincar. A gente vê ao lado um jogo clássico, antiguíssimo, mas que as crianças amam ainda, já existem várias marcas que relançaram, que é o brinquedo Cai Não Cai, que ali tem um jogo de palito, que é R$1, R$2 no máximo para você encontrar, tampas de garrafa e 2 garrafas PETs, uma colocada dentro da outra. Com certeza a pessoa furou ali com alguma coisa metálica para furar a garrafa quente e deu super certo. Na imagem de baixo a gente vê um carrinho feito de papel higiênico, né? O rolinho de papel higiênico, a pessoa pintou, colou ali um papel e vai ser super legal, tenho certeza que as crianças vão gostar. E no último a gente vê um jogo com caixa de ovo, tampa de garrafa, a pessoa colou ali uns animaizinhos na tampa de garrafa, colou letras de números de papel, e aí é um quiz, né? Acertou, anda uma casa, acertou, anda outra casa, errou, volta uma casa. As crianças maiores também vão amar. E você consegue reproduzir muito fácil, afinal, caixa de ovo, todo mundo tem uma em casa, tá bom? E aí a gente olha do outro lado os materiais não estruturados. Então, na primeira foto, a gente vê palito de sorvete colorido, que já até vende hoje em dia, palito de, pelo menos aqui em São Paulo, vende palito de sorvete colorido. E se você não tem na sua cidade ou no seu estado, você pode procurar na internet. E aí as crianças estão inventando e construindo, né, a foto inteira. Tem uma criança que está construindo uma casa, tem uma criança que está construindo como se fosse um xilofone, que é aquele tecladinho, né, que as crianças passam e faz barulho. E você pode falar, agora vamos construir a casa, vamos construir agora uma árvore bem grande, como é que a gente constrói? E aí você também trabalha a colaboração, o trabalho em equipe, a unidade das crianças. Na segunda foto ao lado a gente vê crianças bem pequenininhas, provavelmente elas devem ter entre 2 a 3 anos, brincando com o rolo que vem volto na linha, elas estão ali construindo, e essa é uma ótima atividade até para brincar de Torre de Babel, por exemplo. É fácil, simples, e talvez as irmãs mais antigas da sua igreja até tenham rolos em casa, né, quem gosta de costura, de crochê, para te doar. Nas fotos de baixo a gente vê as crianças brincando com caixas, aquelas caixas de fruta de feira, e vira, né, o forte deles, vira o carro deles, vira o mundo, uma caixa. E na outra imagem, a gente vê várias tampas coloridas de tamanhos diferentes, e muito provavelmente, como eu já vi acontecer, elas vão transformar em comida, elas vão transformar em quadro, elas vão transformar... Olha, existe uma infinidade de coisas que dá para transformar as tampas, tá? Então, é uma ótima opção para você que não tem recursos, ou até para você que tem recursos, mas acha que suas crianças já estão, assim, entediadas deles, traga um dia só materiais não estruturados. Elas vão, talvez, dar uma estranhada, mas você vai ver que, com o tempo, elas vão se soltando e a criatividade delas vai alavancar muito. E em todas elas, traga sempre... nem se for a sua conversa com elas enquanto você está brincando, pergunte da semana, introduza o tema da lição para ser intencional. Então, o próximo ambiente que a gente vai ver, o ambiente não, né? O roteiro que a gente vai ver é o de memorização de versículos. Só um momento. E aqui eu coloquei 3 coisas diferentes, mas eu sei que tem um post que vocês curtiram muito lá no Instagram sobre memorização de versículo, mas aqui eu trouxe 3. O primeiro deles é faça memorização de versículos com gestos. Para crianças até 8 anos, eu acredito que é muito válido. Existem alguns vídeos no YouTube que ensinam a fazer versículo. Você e a sua equipe podem combinar os gestos. Então, cada coisa que você vai falar para elas tem um gesto, tem um porquê. Você pode também fazer com que a cada palavra que você diga, elas façam um movimento. Então, o Senhor balança os braços, é meu pastor, bate as mãos, nada me faltará, faz uma dancinha. Elas vão gostar muito. E aí você consegue repetir várias vezes o versículo, que vai causar memorização, e elas não vão perder interesse. E até mesmo retomando alguma das 2 aulas que eu falei sobre a aula passada, sobre a movimentação das crianças menores, é um ótimo momento de você ensinar e gastar a energia delas.
que elas estão ali se movimentando, elas estão ali bagunçando, né, na cabeça delas, mas elas estão aprendendo. E isso é muito válido. Então, coloque os gestos ou os movimentos corporais, ou até mesmo músicas. Eu já indiquei lá no Instagram, eu vou indicar aqui também. Tem uma banda chamada Banda Cross, que é o 3 palavrinhas, literalmente, só que para os maiores, que eles cantam somente versículos. E aí você pode aplicar com eles para cantar a palavra de Deus, que é fundamental, e vai marcar, eles vão sair de lá sabendo aquilo que eles falaram, eles vão conseguir reproduzir aquilo que você ensinou para ele, tanto de gestos como de movimentos, tá bom? E o louvor também. O segundo tem essa característica também, que é o pote divertido, mas você vai direcionar apenas um movimento ao longo de todo o versículo. Então, você vai colocar algumas opções em um pote, num saquinho plástico, no que for, e você vai sortear. Agora a gente vai falar o versículo pulando de um pé só. Agora a gente vai falar o versículo com a mão para o alto. Agora a gente vai falar o versículo com a mão no nariz. Só as meninas, só os meninos, só quem tem 6 anos, só quem tem 7 anos, só quem já fez aniversário, só quem vai fazer. E aí você pode ir sorteando e fazendo a repetição de várias vezes. O ideal para você repetir o versículo é sempre de 5 a 7 vezes, tá? Por isso que precisa sempre ter uma inovação. Porque se você usar todo domingo a mesma coisa, ou falar uma vez só, eles muito provavelmente não vão decorar aquilo que está sendo falado, tá? E aí, se você for utilizar os gestos, eu até esqueci de falar, mas agora eu lembrei, se você for utilizar os gestos, é super válido você mandar um videozinho, grava com o seu próprio celular, você fazendo gestos e falando, e manda no grupo dos pais. Pede para os pais mostrarem para as crianças, ou para os pais fazerem com as crianças ao longo da semana, para que elas possam ir memorizando a palavra de Deus, tá? E a última, eu coloquei aqui uma foto que a voluntária foi construindo, sabe, igual aqueles blocos de monta-monta, são muito famosos, os Legos. Ela fez as pecinhas de Lego e foi construindo com eles o versículo, e depois você pode ir tirando os versículos, tirando uma pecinha do lugar e esconde para eles irem falando sem ver, até que a parede fique toda vazia. E aí é uma forma também de você inovar. Por que eu trouxe essa forma, se ela é mais comum? Porque a forma como foi feita é diferente. Geralmente a gente escreve numa cartolina ou escreve numa lousa e vai apagando. Aqui são peças, ou seja, o visual do versículo chama a atenção das crianças, se conecta com a realidade delas, com o universo delas. Então vai ser mais fácil também delas memorizarem. E você também pode, usando essa mesma ideia do Lego, né, do monta-monta, talvez comprar uns monta-montas maiores e colar ali nas peças o versículo e ir montando com as crianças e desmontando. Isso também vai chamar muita atenção delas. A nossa próximo momento da rotina é um momento de louvor. E aqui eu deixei uma única foto, que eu acho que ela representa tudo o que a gente precisa, mas eu vou destrinchar em 7 pontos o louvor. Então, a primeira coisa é, Rebeca, eu não sei porquê, mas minhas crianças não gostam do momento do louvor. Rebeca, elas sentam, elas se desmotivam, elas ficam corcundas, elas querem ir embora, uma chora, a outra não louva, elas não sabem a letra. Tudo isso que acontece, deixa eu te contar, é culpa nossa, não é culpa delas. Porque você não nasceu sabendo adorar e louvar, e elas também não. E quem é que deve ensinar isso para elas? Somos nós. Nós, do Ministério Infantil, precisamos ensinar as crianças a adoração e o louvor. É diferente de um adulto quando ele se converte já adulto. Porque pela assimilação do ambiente, por ver as outras pessoas levantando, adorando, e o Espírito Santo, né, ali direcionando, ele automaticamente começa. E vai. Mas a criança não. Porque a criança olha o passarinho tá voando, olha um negócio que você deixou fora do armário, olha a blusa do amigo, e ela se distrai. Se ela não for aprender a ser uma adoradora, a viver um momento de louvor, você vai continuar tendo dificuldade. E às vezes a gente olha no Instagram os outros ministérios, aquelas fotos lindas, né? Das crianças adorando, louvando, e você fala, meu Deus, eu não sei como fazer isso na minha igreja local. Então a gente vai ver isso agora. E mesmo que você já veja suas crianças adorando e louvando ao Senhor, que isso é incrível, você também pode usar as dicas que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é, você
precisa ser o adorador? A primeira pessoa que precisa amar o tempo de louvor e estar ali 100% adorando e louvando ao Senhor, seja no momento de celebração com suas palmas, com a sua coreografia, seja no momento da adoração com suas mãos levantadas, com seus olhos fechados, obviamente você abre um e fecha o outro, né, para ficar de olho nas crianças, mas quem precisa ser o exemplo é você. Se você fica no tempo de adoração e de louvor, encostado na parede, ou só falando, levanta, vamos, fica em pé, não senta, canta, bate palma, você não vai conseguir com que elas entrem dentro desse lugar. Porque elas não estão vendo nem você adorando. Por que elas precisariam adorar? Então, é muito importante que você seja o primeiro adorador daquele ambiente. Isso vai fazer total diferença. E elas podem, talvez, não entender, mas elas vão sempre assimilar que alguém está adorando é daquela forma, tá? Não precisa exagerar, não precisa ser uma coisa forçada, não precisa ser algo mecânico. Simplesmente adore da sua maneira e elas vão entender que aquilo é adoração e louvor. A segunda coisa é, deixe de lado o tchutchuê, a dança do pinguim, os louvores que são infantis, né, que a gente chama de música gospel infantil, mas que não tem nada de letra bíblica. Às vezes o louvor é muito divertido, é super dançante, mas você olha o teor da letra e não tem nada a ver para o momento de louvor. Pode ser para festa infantil, pode ser para a criança ouvir em casa, pode ser para ela ouvir no carro, mas não para ela adorar e não para ela louvar. Então, você pode procurar, se vocês quiserem, depois eu até posso recomendar algumas lá no Instagram, depois no final vocês me falam que eu não estou vendo vocês agora, mas usem músicas cristãs infantis para os menores, que tenham letras bíblicas, que tenham contextos, que ensinem algo e que reflitam principalmente Jesus, tá? A música precisa levar a criança a pensar em Deus, a pensar em Jesus e a ser movida pelo Espírito Santo. E para as maiores, deixe as músicas infantis de lado e comece a usar as músicas que os adultos, que os adolescentes, que os jovens usam, tá? Porque para eles faz sentido, eles já conseguem entender aquilo que a letra está falando. E mesmo se eles não entenderem, se for uma letra um pouco mais metafórica, alegórica, você vai poder ministrar, você vai poder ensinar, você vai poder falar, olha, esse louvor está dizendo sobre isso, isso e isso. Quando ele diz essa palavra, ele está remetendo a essa passagem da Bíblia, ele está remetendo a isso que Jesus faz por nós, a isso que Deus é, e aí você vai ministrando para elas, elas vão tomando entendimento. E aí a terceira coisa para os menores é, faça gestos. Seu louvor precisa ter gestos. Rebeca, eu sou zero habilidade corporal, eu não sei dançar, na minha igreja não tem ministério de dança. Não tem problema. Faça alguns gestos de celebração, balance a mãozinha, bate palma, faz alguns gira, faz alguma coisa que leve elas a decorarem aquela letra, tá? Isso é muito legal para as crianças menores, porque elas vão decorando a letra, elas vão louvando com facilidade. E para elas, no momento de celebração, quando eu digo celebração, são as músicas mais agitadas, quando eu digo adoração, são as músicas mais lentas, tá? Para elas, o momento de celebração é fundamental para conectar elas no louvor, para levá-las depois a entenderem o momento de adoração. Já para os maiores, explique a letra e, se possível, projete a letra. Porque a partir dos 7 anos, né, que todo mundo já é para estar alfabetizado, eles vão conseguir ler aquilo que está falando, e mesmo que eles não conheçam, eles vão conseguir cantar junto com você. Muito melhor do que talvez você colocar uma música que você entende que é total relacionada à sua aula, mas que eles não conhecem. E aí eles vão ficar assim, né? Ah, acabou. Então tá bom, vamos embora. Então coloque ali a letra. Ai, Rebeca, eu não tenho projetor, eu não tenho TV, eu não tenho retroprojetor. Escreva, imprime as letras, nem se forem preto e branco, que é mais barato. Cola ali na parede, canta, depois tira, cola de novo outra música. Dê um jeito, tá? Não se acomode porque você não tem os recursos tecnológicos que você gostaria. Para tudo nós temos um jeito. Nós precisamos nos esforçar. E a sexta dica é, mescle celebração com adoração e oração. Por que é importante? Porque às vezes você faz louvores, que você pensa que é criança, todos louvores muito agitados. E aí as crianças, na hora que termina o louvor, elas estão assim,
parece que colocou balamentos na Coca-Cola, elas estão explodindo. Então, você começa com o momento de celebração e depois você vai terminando ali com o momento de adoração, pelo menos uma música de adoração mais lenta, que você vai conectando o coração delas, assim, para já para o próximo momento, para elas não irem, assim, a milhão, tá? E, por fim, e mais importante, ensine a preciosidade da adoração. Ensine as crianças que aquele momento de adoração, tempo de louvor, que Deus habita, né? Que o Espírito Santo habita no meio dos louvores, que elas estão ali para adorar ao Senhor, que é o único Deus. Elas estão ali para se prostrar, para se ajoelhar, para orar. Então, ministre. Um momento você está ali com tempo de celebração, depois você, entre uma música e outra, você ministra ao coração delas algo rápido, igual a gente vê nos adultos. Depois você entra com outro louvor, explica aquela letra se precisar, termine com um tempo de oração, deixe com que elas orem, falam assim, olha, agora a gente vai orar todo mundo junto, eu não vou orar aqui na frente sozinha, eu quero que vocês orem comigo, e se são as crianças maiores, convide as crianças para irem orar lá na frente sozinhas, se são as menores, chame uma para orar e você ajuda se preciso for, mas é muito importante que elas vivam esse ambiente de adoração, tá bom? Hoje eu acho que a aula vai um pouquinho mais tarde, porque eu falei que era muito conteúdo, mas fiquem aqui comigo. E aí a gente tem um aumento de dízimos e ofertas. E aí eu trouxe 3 propostas diferentes para você inovar no seu aumento de dízimos e ofertas, porque às vezes a gente só fala, a gente lê um texto bíblico e a gente fala que é importante dar dízimo e oferta, a gente até explica e a gente passa ali o cesto, né, para recolher, mas de fato, talvez elas não assimilaram aquilo que você está dizendo. Então eu trouxe 3 formas de você conseguir fazer com que as crianças assimilem. A primeira delas é uma banana, super barato, né? A maioria das pessoas tem em casa. E aí, o que você vai fazer com a banana? Você vai mostrar a banana inteira, falar, nossa, olha que lindo, nós ganhamos aqui um dinheiro específico. E aí você pode, se são as menores, R$5, R$10. São as maiores, você pode falar valores mais altos, porque elas se interessam. E aí você fala, olha, essa banana tá inteira, o que será que a gente tem que fazer para que a gente ganhe essa banana? Se a gente precisa, pensando em dízimos e ofertas. A gente precisava cortar, né, e já dar logo para Deus. Mas aí você descasca a banana e fala, mas eu precisava comprar um brinquedo novo. Aí você tira um pedaço da banana. Eu precisava também comprar um doce, tô com muita vontade de comprar um doce. Aí você corta outro pedaço pro doce. E aí você vai dando situações que elas entendam e cortando a banana. Quando tiver no final, você fala, esqueci, tinha que ter dado dízimo. O que sobrou da banana para dar? E aí você vai ter só a casca da banana. E aí você vai falar para elas, nós devemos dar a sobra ou nós devemos dar a primícia, né? O primeiro pedaço que a gente cortou da banana era para ter sido para Deus. E para as crianças maiores, você pode até falar, a 10ª parte, ou quanto a sua igreja, né, colocar que é dízimo, deve ser para Deus, tá bom? A segunda ideia também você pode utilizar para isso, que é a pizza. Talvez ali as crianças maiores, você pode construir uma pizza e ir tirando os pedaços. Uma pizza aqui de feltro, mas pode ser de EVA, pode ser de papel. Você vai tirando o pedaço da pizza, ou até mesmo de uma caixa, você recorta, já deixa recortadinho, vai tirando os pedaços da caixa de pizza e explicando para eles. E o último, você vai falar um pouquinho também sobre o quanto a gente deve dar, que não é a quantidade de moedas que a gente tem, mas é aquilo que o nosso coração está entregando para Deus. E você pode ministrar tanto assim como não é a riqueza, não é o bem material que Deus está querendo quando a gente oferta e dizima, é o nosso coração. Aquilo que nós temos para oferecer para Deus é aquilo que Ele está buscando, tá bom? E aí vamos para o próximo, que é a ministração. Então, a ministração eu dividi em 4 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. E aí eu vou falar algumas coisas que você pode colocar na sua ministração, tá? Não vou te ensinar aqui como ministrar, isso é um outro conteúdo, mas aqui eu vou te falar algumas técnicas que você pode introduzir na sua ministração que vão ser assertivas para as crianças. Então, eu vou começar de trás para frente, tá? Do Instagram para o pote de macarrão. Então, o Instagram é uma ótima ministração, talvez, para você mostrar para as crianças sobre os discípulos, para as mais velhas, por exemplo. Você vai falar sobre ser um discípulo de Cristo. E aí você pode falar para elas
separar já algumas imagens, por exemplo, do que seria um Instagram de discípulo de Cristo. Quais fotos representam as atitudes que um discípulo de Cristo teria? E aí você vai colando ali com elas e montando o feed do Instagram, elas com certeza vão gostar bastante. E aí você coloca algumas fotos também que elas não devem ter, né, como discípulas de Cristo, que elas vão rejeitar. Então, isso já é uma ótima introdução, e aí depois você entra com o tema principal, com os textos bíblicos e tudo mais. Na imagem do meio, a gente tem uma caixa, né, que está ali com uma faixa amarela de cuidado, de frágil, e você pode mostrar aquela caixa para as crianças ali, intermediárias ou até mesmo as maiores, e causar aquela sensação de o que será que tem aqui dentro? Nossa, é frágil! E aí você coloca um objeto relacionado à sua aula, ou até mesmo a Bíblia, né, como algo precioso, como algo que precisa ser guardado, algo que precisa ser cuidado. Elas também vão despertar tudo que desperta interesse, curiosidade, que elas querem saber o que tem dentro, pode ser uma mala, pode ser uma bolsa, pode ser um saco de papel, elas vão gostar e elas vão prender atenção em você. E a última imagem que a gente vê é uma dinâmica que eu coloquei justamente para exemplificar dinâmicas e experiências. São ótimas maneiras de você começar a sua introdução do seu culto, né? Que vai atrair a atenção das crianças. Essa em específico estava falando sobre como a gente pode, o que precisa estar no centro da nossa vida. E aí o potinho está cheio da pessoa, né? Que representa o macarrão. Na verdade, o pote é a pessoa, o macarrão são as demais coisas da nossa vida e o ovo está ali escrito Deus. E aí você vai perguntar para as crianças, como é que a gente põe Deus dentro do potinho, né? Que já está cheio de coisa. E aí elas vão falar, tem que tirar. E aí você fala, muito bem, a gente precisa tirar algumas coisas da nossa vida para que Deus consiga entrar no centro. E aí você põe o ovo dentro do potinho. E agora, o que a gente faz com essas outras coisas? Elas não precisam existir na nossa vida? Precisa. Então vamos colocar de volta dentro do potinho, mas o ovo está lá dentro. E aí você põe, olha, então para a gente ter Deus no centro, as demais coisas precisam ficar ao redor. O mais importante sempre é Deus. E aí você já atrai para o resto da ministração. Então, dinâmicas, experiências, tudo que desperte curiosidade ou que se relacione com o universo delas, você consegue já captar a atenção delas para saber o que você vai falar depois. E essa é a introdução da nossa ministração. O nosso desenvolvimento. Então, use recursos, e eu fiz questão de usar 2 recursos diferentes, que não é o EVA, que não é um visual plano, para você exemplificar a sua aula. Então, a primeira foto a gente vê a oferta de Caim e a oferta de Abel. Então, são 2 ofertas ali bem diferentes, que as crianças podem manusear, que as crianças podem ver, que você pode levar, talvez, a 2 cestos vazios, e depois você colocar dentro aquilo que Caim entregou e aquilo que Abel entregou. E no lado, a gente vê uma casa construída na rocha, uma pedra ali, e uma casa construída num bloquinho de areia, e a pessoa vai derramar água, né? Então, você pode, na verdade, falar um pouco sobre construção, e aí mostrando para as crianças, conforme elas vão vendo, para que elas também tenham a convicção. Lembra que eu falei que os maiores precisam de comprovação? Então, esse é o momento onde você comprova para eles que aquilo que a Bíblia está falando é real. Quem não constrói a vida em Jesus, em Deus, na rocha, vai, né, ter com certeza sua casa derrubada sobre a areia. Então, isso vai te ajudar também com que fixe, né? A introdução atraiu, o desenvolvimento fixou. E aí, a conclusão, elas vão encontrar maneiras de colocar em prática, que é isso que a gente vai ver agora. Então, na administração final, na conclusão, é o momento de você levar elas para a prática, seja para a prática daquilo que você ministrou, para que elas vivenciem, como para os maiores, você vai pensar em coisas práticas da vida dele que você consegue concluir a sua administração, né? Eu encaixo aquilo que a Bíblia fala com a minha vida e concluo. Então, para os menores, nesse primeiro exemplo, a gente vê eles pegando o maná que caiu do céu. Olha que atividade legal para você trabalhar o maná. Então, ali tem um papel craft no chão, que é super barato, e ela usou algum grão, seja arroz, seja um milho, pode ser até pipoca estourada já, para as crianças pegarem o maná dos céus. E a pipoca estourada é bem legal, que depois elas podem comer, né? A segunda que a gente vê, eles foram então para o banquete da Rainha Esther. Então, olha que legal, todas as crianças ganharam uma coroa, sentaram ali, essas já estão até com algumas roupas
provavelmente uma fantasia, uma capa, mas elas podem sentar com a roupa que elas estão, só ganhar a coroa, que você pode ter feito lá no canto de integração, as coroas já, para elas usarem nesse momento, e elas vão vivenciar a história de Esther. E a última, a gente está vendo as crianças buscando a 100ª ovelha, né? Contando ali as 99, com a turma grande elas vão contar rapidinho, e estão procurando a última ovelha que falta. Então, isso também faz com que elas vivenciem aquilo que foi aplicado. Para os maiores, é válido já começar ali uma roda de conversa, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai concluir o assunto na cabeça deles, que vai trazer ali para a rotina deles, tá? O último momento, então, é o apelo, e aqui eu quero te lembrar que apelo não é necessariamente só para converter a criança. Não é só, quem não aceitou é Jesus, mas é também para uma transformação de vida. Quem entende aqui que está errando nisso, né? Que está com esse pecado, quem quer se arrepender, ou quem aqui quer ser como o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Quem quer ter algum tipo de transformação é um apelo, e quem quer aceitar a Jesus é outro apelo. Porque às vezes você pensa assim, não vou fazer apelo, porque todo mundo aqui já aceitou a Jesus. Mas não é só o apelo para aceitar Jesus, mas também para a transformação, para que você possa orar para que o caráter delas, para que o coração dela seja moldado, para que ela possa se confessar, para que ela possa se arrepender, para que ela possa te pedir, né, ali um momento de oração. Quero orar pelo meu tio, pelo meu pai, pelo meu professor, pelo meu amigo, pelo meu irmão. Enfim, ela pode orar também ali naquele momento. Mas com essas duas imagens eu trouxe um de salvação, só para a gente tirar um pouco aquela ideia de livro sem palavras, né? Esse primeiro eu sei que vocês já viram no feed, talvez, se você já acompanha lá os posts, que é uma cartolina com João 3,16, e aí coloca ali, né? Porque Deus tanto amou o rosto da criança. E no segundo, a gente vê as crianças vendo que Deus tanto amou o mundo, mas que tamanho que é o mundo? E aí as crianças estão vendo ali com uma fita métrica que tamanho tem um globo. E aí é bem legal você ter um globo bem grande, ou você construir um globo ali de bola de isopor, de caixa, enfim, ou até mesmo pesquisar com elas, já trazer essa informação ali para elas tentarem descobrir qual é o tamanho do mundo, do planeta Terra, para elas entenderem como é grande o amor de Deus pela vida delas, e aí você realiza o apelo da salvação, tá bom? E o nosso próximo momento são as atividades ou brincadeiras e o momento de reflexão, que eu chamo de fixação final, tá? Que é a primeira foto tem um X, que eu quero te convidar a abandonar as folhas xerocadas ou impressas de todo domingo, ficar ali pintando. Aí, Rebeca, minhas crianças adoram pintar. Então, mas as crianças pintam na escola, as suas crianças pintam em casa, as suas crianças pintam o tempo inteiro que um adulto quer que ela faça alguma coisa que ela fique quietinha, né? E nós não estamos ali com o Ministério Infantil para a criança ficar quietinha, sentadinha, sem bagunçar. Nós estamos ali para ministrar ao coração delas. Então, uma vez ou outra, uma folha de colorir, super válido. Mas sempre eu quero te convidar a talvez repensar e, se possível, a abandonar. Porque existem outras formas de você fixar o conteúdo, de você realizar uma atividade e uma brincadeira sem ser a folhinha tradicional de colorir, que elas até gostam de falar, olha, pai, que eu fiz, olha, mãe, que eu pintei, e depois vai para o lixo, fica no banco da igreja, fica na própria sala de aula, ali, né, no espaço do culto, fica no banco, a criança perde, e, né, quem garante que ela teve ali um momento de fixação? Mas uma experiência, uma vivência, uma brincadeira, algo mais lúdico como atividade, com certeza ela vai querer guardar, com certeza ela não vai esquecer e ela vai fixar. Então, a primeira foto que a gente vê é de um pregador com Jonas dentro, né? Na barriga de um peixe. Olha que legal das crianças. Com certeza já vai até movimentar a coordenação motora. E elas vão amar ficar ali mostrando para o pai, para a mãe, para o amigo, para todo mundo que Jonas estava na barriga do peixe. Mas cuidado para a criança não decorar só que Jonas estava na barriga do peixe. Faça a atividade com elas, depois você volta retomando. Mas por que Jonas estava na barriga do peixe? Que não é a baleia, hein? Na barriga do peixe. Porque ele desobedeceu a Deus. Nós temos que desobedecer ou obedecer a Deus? Temos que obedecer. Então, para a gente não ficar como Jonas, desobediente, a gente vai ser obediente ao Senhor. Então, outra imagem que a gente vê é a ovelha perdida,
que as crianças estão usando de dedoche, né? É uma atividade que elas pintaram, é uma atividade que elas recortaram, mas elas saíram ali com a ovelhinha pendurada no dedo. Então, isso para elas já é válido. E para você que está começando a abandonar a folhinha de colorir, já é um ótimo exemplo. E, por fim, a gente é uma brincadeira mesmo, um jogo das crianças arremessando ali uma meia com uma bolinha de plástico em Golias. Então, elas vão amar ser como Davi. E isso vai fixar muito no coração delas, tá bom? E o momento de reflexão, vocês estão me aguentando? Vocês estão? Eu posso continuar? Vou até aumentar aqui para ver vocês, porque eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário. Deixa eu ver. Tudo certo, então, né? Vocês estão gostando? Tá. Eu até aumentei aqui para ver vocês. Eu vou tentar ir rápido, mas eu quero passar tudo, porque eu acho que é válido para vocês. Então, o momento de reflexão é um momento principalmente para os maiores, tá? Isso. Um momento para os maiores, porque às vezes os maiores, eles não querem fazer uma atividade e ainda vai faltar um tempo para você fazer um jogo, uma brincadeira. Então, você leva um momento de reflexão. E aí, como você faz? Pequenos grupos das crianças no mesmo ambiente, onde você vai fazer algumas perguntas referente ao tema que você ministrou e a aula. Não perguntas de checagem, não é assim, quem é que matou Golias mesmo? Davi. Quem é que entrou ficou na cova dos leões? Daniel. Não é isso. São perguntas onde você vai pegar o tema principal da aula e vai fazer assim, olha, no seu dia a dia, quais são os momentos que você precisa guardar seu coração, né? Guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Olha, no momento que acontece um bullying na sua escola, qual é a atitude que você precisa ter de acordo com os discípulos de Cristo que a gente acabou de ver? Então, perguntas referentes que elas possam pensar na prática como aquele ensino que elas aprenderam vai acontecer. Então, com a mente de reflexão, você conhece o coração delas, porque ali você também pode dar um tempo para elas compartilharem o que elas acharam do culto, como é esse tema dentro da vida delas, né? Se você está ali falando sobre, talvez, identidade, ou falando sobre a história de Isaac e Rebeca, por exemplo, tema muito legal para... Isaac e Rebeca não, Jacó, Raquel e Lia, um tema muito legal para você trabalhar com as meninas, por exemplo, é sobre a rejeição, sobre a aparência, né? A Bíblia fala que Raquel era linda e maravilhosa, Lia era uma pobre coitada. Então, assim, como é que é? Você se acha bonita? Você entende que Deus te fez de forma especial? Ou você está falando ali sobre ideologia de gênero? O que eles escutam? O que eles pensam? O que eles realmente acreditam? Então, você conhece o coração deles. E aí você ministra de forma específica para aquele grupo pequeno de crianças, com as necessidades que elas estão trazendo. E você também, no final, você termina dando momentos onde elas podem aplicar aquilo que elas aprenderam umas com as outras. Então, elas vão orar umas pelas outras, elas vão fazer um momento ali de caderno de oração. Então, de acordo com isso que a gente orou, quem quer oração por cura? Quem quer oração para se sentir bem consigo mesma? Quem quer estar mais próximo de Deus? E aí você fala, fulana, você pode orar pela ciclana? Beltrana, você pode orar pela fulana? E aí elas fazem dupla de oração, ou uma ora pelas outras, ou a que está recebendo oração fica ali sentada e as outras oram por ela. Isso vai exercitar com que elas coloquem em prática aquilo que você ensinou para elas, tá bom? Deixa eu ver se tem tem um momento do depois. Então, na hora de dar tchau, o que você vai fazer? Não é assim, Joaquim chegou, vamos, seu pai chegou, vamos lá. E aí você tá desesperado para a criança ir embora. Tchau, até a semana que vem, que maravilhoso. E aí, pronto, Maria, e assim por diante. Não, é o momento de você ser intencional também. Então, a hora que a criança vai embora, você pega a criança e fala, oi, fulana, você vai embora. Pegou sua Bíblia, pegou seu caderno, pegou sua caneta, pegou a bolsa, pegou isso, pegou aquilo. Olha, não esquece, hein? Semana que vem tem que trazer o versículo decorado. Semana que vem tem que trazer a Bíblia. Semana que vem a gente vai ver uma história. Nossa, você não pode perder. Esse é o momento de você tentar fixar na cabeça da criança alguns avisos. E o pai que está ali na porta, né, também vai ouvir aquilo que você está ministrando e vai ser mais fácil de você colocar no grupo de pais ao longo da semana. Confira ali os pertences, como eu falei, relembre as verdades, você também pode, ao invés de dar avisos, você falar, olha, Lucas, você vai embora. Lucas, o que a gente aprendeu hoje mesmo? Que nós somos corajosos em Deus. Você é corajoso em Deus? Sou corajoso em Deus. Ótimo. Então, eu quero ver você com coragem essa semana, hein?
E aí você libera a criança. E aí, se você fez o check-in, esse é o momento também de você tirar a identificação. Seja a etiqueta que está colada na roupa, seja o crachá, seja a pulseira, seja qual for sua identificação, para que a criança não saia dali com os dados dela, com um número, qualquer coisa que ela possa ser identificada para uma pessoa que a gente não quer que ela seja na rua, depois do almoço, enfim, tá bom? E aí, na hora que a gente vai encerrar, tem dicas valiosas para o depois também. Então, uma coisa que eu sei que muita gente faz é, enquanto as crianças estão terminando a atividade, você está com pressa, você tem um compromisso depois do culto, você está com fome, você quer jantar, você quer almoçar, as crianças estão quietinhas, né? Você pode ir o quê? Desorganizando a sua sala, guardando as coisas. Não, não faça isso. Quando você está com as crianças, você está com as crianças. Você não está ali para desorganizar sua sala, você não está ali para ir guardando os materiais para você poder ir mais cedo para casa. Você vai fazer isso só depois que a última criança for embora. Rebeca, mas na minha sala tem a filha do diácono ou do pastor que vai embora só não sei que horas. Então, quando todas as outras crianças forem embora, você vai pegar aquela criança amada, que é de alguém que está servindo, vai levar ela até o pai, faz o check-out, né? Tira ali a identificação dela, e aí você volta para sua sala e só aí você vai guardar suas coisas. Por quê? Às vezes você está ali organizando, guardando as coisas no armário, tem uma criança brigando com a outra, tem uma criança que está precisando de ajuda, tem uma criança que falou uma coisa que a outra não viu, aconteceu qualquer coisa, enfiou lápis no olho, enfim. Pode acontecer tudo isso, como você também pode estar perdendo o tempo de ser intencional com elas. Então, só a hora que você não tiver mais criança nenhuma no seu ambiente, é que você vai organizar a sua sala e o seu culto, tá bom? Segunda coisa, tenha um tempo ali, nem se for 2 minutos, para orar com a sua equipe, agradecendo pelo culto. Agradeça pelas coisas boas, agradeça pelas coisas ruins, porque o Senhor está ali, né? Tudo coopera para o bem, e se tudo aconteceu é porque Ele permitiu. E agradeça pelo culto, e já, né, dispensa os outros voluntários, se você for o líder da sua turma, dispensa todo mundo para que eles possam ir para casa em paz e continua. E aí, um terceiro ponto, que eu sei que muita gente talvez não faça, mas eu acho fundamental. No curso até a gente vai ter uma planilha para ajudar vocês a fazer isso, mas preencha um relatório. Precisa ser ali no culto? Não, né? Já montou a sua sala, você vai para sua casa, almoça, janta, vai para um compromisso, mas no mais tardar no dia seguinte, na segunda-feira, preencha um relatório quando ainda o culto está fresco na sua cabeça, das crianças que foram, de como foi a sua aula, do que foi bom, do que precisa melhorar, se faltou algum material, se você precisa comprar alguma coisa, se alguma criança apresentou um comportamento que não foi legal, que você precisa observar nos próximos cultos, e se você não vai voltar na semana seguinte, porque você tem uma escala, compartilha com a pessoa da outra escala, né? O Ministério Infantil pode até criar ali um drive, onde vocês só vão alimentando aquela planilha, e isso vai fazer diferença, porque quando você for encontrar o pai daquela criança, por exemplo, numa reunião de pais, que eu sempre falo na parceria perfeita, você sabe quem é a criança, você sabe quais são as dificuldades dela, quais são os avanços dela, e como você e o pai podem auxiliar para que ela seja cada vez mais projetada em Deus, tá bom? Então, isso é muito precioso, e eu não quero que vocês percam esse momento, que às vezes a gente passa por isso, e aí cada domingo vai acontecendo uma coisa, e na sua turma, por exemplo, a Mariazinha é ótima, mas no outro domingo tem uma outra escala, a Mariazinha é só Jesus na causa. E aí por que a Mariazinha, um culto é muito legal, e na Mariazinha no outro é muito terrível, tem vários comportamentos de indisciplina? Porque alguma coisa está acontecendo, então vocês vão conseguir, através desse relatório, também perceber. Esse relatório vai te ajudar a saber se a Mariazinha foi nos 3 cultos, se foi em um culto e não voltou nunca mais, e aí você também vai poder entrar em contato com essa família. Por isso o relatório é tão importante, tá bom? Acredito que é isso de conteúdo. Ótimo. Então eu vou maximizar vocês aqui. Eu quero ver vocês, eu vou interromper a tela um pouquinho, mas depois eu volto para mostrar a vencedora do nosso desafio. E aí hoje, como é o último dia, e nós estamos em pouco, se vocês quiserem falar, a opinião de vocês, tirarem dúvidas, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, esse é o momento, tá bom? Aí vocês desmutam o microfone.
E tem o que não gostou? Que bom, que ótimo que vocês gostaram. Não, assim, hoje para mim foi uma bofetada. 30 anos, mais de 30 anos eu tenho, acho que eu comecei a servir no Ministério Infantil, eu devia ter uns 14 anos. E eu já estou com 51, então você imagina, né? O tempo. E assim, retomar coisas que até a gente sabe, mas refrescar a memória e lembrar a importância de tudo isso, porque a gente está sendo intencional, porque a gente está servindo o reino de Deus. E assim, você realmente tem sido usada por Deus para me lembrar das coisas que eu sabia e que estava abandonando e que agora você trouxe de volta. Assim, só tenho que agradecer, Beca, você foi incrível. Ai, que eu fico muito feliz, Kelly, que você tenha gostado, que tenha abençoado o seu ministério. Quando para quem tá aqui não conhece a Kelly, quando a Kelly começou a interagir comigo no Instagram, que ela me falou a idade dela, a minha primeira reação foi assim, meu Deus, o que eu, pobre mortal de 26 anos, vou ensinar para a Kelly? E a Kelly sempre compartilha comigo que ela aprende muito, e eu me sinto honrada e com muita responsabilidade de sempre trazer o melhor para vocês. Isso é muito legal. Cláudia, quer falar alguma coisa? Geice, Zeli, meu pai que está aqui aparecendo também, o único homem aqui no meio. Eu também. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu também gostei muito, estou muito feliz. Eu estava um pouco enrolada nos nossos retornos, porque faz pouco tempo a nossa igreja é pequena, tem poucas crianças, e agora menos, né, por conta da pandemia. E como nós moramos no litoral, tem muita criança que vem e vai, e muda de cidade. Os pais vêm para tentar alguma coisa no verão, no inverno já não estão mais, então tem bastante isso, né? Mas nós não tínhamos os cantos de integração. E aí, até ontem nós tivemos uma reunião falando sobre isso. Para mim, não é novidade na escola, na creche, não é nada de novidade, pelo contrário, dá muito certo, é muito legal, é bem isso que você falou. Mas na igreja é novidade, e implantar essa ideia na igreja, a igreja pequena, o tempo também não é esse tempo, eu ouço você falar, é uma coisa grandiosa. Por exemplo, no final lá, eu achei engraçado, você falou, retirar a identificação, né? Nossa, isso é algo grandioso, não tem? Nosso não tem isso, né? Mas é ali que a gente estava meio... Eu tentei ontem explicar para as meninas e elas ficaram meio que... né? Porque não é a realidade delas na profissão, né? Na vida diária, assim, cotidiano. E para mim é muito comum. E aí agora eu tenho que intercalar e trazer essa intencionalidade para isso, né? Então, eu estava... na hora que esses últimos meses que eu tenho pensado nisso, eu estava meio perdida, e a tua fala, o teu trabalho, e como eu te falei, foi resposta de oração, para eu conseguir me encontrar, para eu conseguir reorganizar de uma forma legal toda essa dinâmica da sala do culto, né? Do culto infantil. Cláudia, parece grandioso e não é. Eu sei que talvez você vai ser uma das alunas do curso, lá a gente vai ver muito detalhado o tempo e tudo mais, e uma dica que eu quero dar para vocês, o tempo de integração, tipo assim, Rebeca, quanto tempo é que dura esse tempo de integração? Que horas que a gente aplica? Meu conselho para você por exemplo, o culto na sua igreja, um exemplo, começa às 10. 9h30, você começa o tempo de integração. Daqui as crianças que forem chegando já vão entrando nos cantos de integração. E aí você fica ali mais 10, 15 minutos depois do horário do culto, terminando aquele momento, para que a criança que chegou atrasada, que chegou em cima da hora, participe também. E depois você toca o culto normal, tá? Use o tempo antes, que geralmente elas chegam e ficam sentadas esperando alguém começar alguma coisa, para integrar essas crianças. Talvez na realidade da igreja, isso vai ser muito útil e vai ser mais fácil para você implementar. E pega o vídeo, que vai estar no ar amanhã, e disponibiliza para a equipe, para ver se ouvindo outra pessoa elas conseguem entender. Exatamente. Eu acho que também vai ser muito rico. E sobre a identificação,
é muita coisa para falar aqui, mas a gente vai ver isso no curso, e se você não estiver no curso, depois a gente pode sentar para conversar, para eu te dar um panorama geral, que mesmo a igreja que tem 10 crianças, 5 crianças, é muito importante, tá? Uhum. E aí a gente pode pensar juntas como é que vai fazer isso para dentro da sua realidade, tá? As nossas crianças ficam no culto, no louvor, é bem diferente, assim, a realidade. Eu tenho que estar te ouvindo, assim, e trazendo rapidamente para a minha realidade, porque nós ficamos no louvor, elas amam o louvor, né, as poucas crianças, né, e a gente está também com problemas de diferença de idade, enfim, e não, né, mas e aí a gente sobe, né, que a nossa sala é no lado, na parte de cima da igreja, então é junto, então esse momento eu tenho que pensar bem legal, porque assim, o que acontece? A gente sobe com as crianças e faz toda a dinâmica de acolhimento e, né, aquela conversa, elas estão sedentas para conversar, falar da escola, como é que foi, o retorno, no retorno, eu não posso, eu posso, então tá bem diferente mesmo. A nossa Eu sei realidade. como é. Eu fui ministrar semana passada, um estava indo na escola uma semana sim, o outro ia todas, o outro só estava online, aquela loucura. É isso que está acontecendo. E aí, aconteceu já, no nosso culto no máximo 2 horas, aconteceu de não dar tempo de... Nós tinha um cantinho para brincar, né? Não dá tempo de brincar, e eles precisam, as menores, né? Ai, eu queria ter brincado e não deu. Então, assim, essa foi a nossa preocupação, né, do nosso encontro de ontem até, de como fazer para... Porque, assim como está no livro, eu estava hoje relendo o livro do Criança com C, e está aqui, né? Nós precisamos brincar, a criança precisa brincar, e nós precisamos brincar com elas e dentro dessa brincadeira chegar no coração delas, né? Sim, Então, otimizar o tempo, cronometrar, isso. talvez fazer uma criança fala hoje, a outra fala semana que vem, para vocês Já fiz conseguirem isso. otimizar o tempo de vocês e fazerem todas as coisas. E também, se não dá para fazer no começo, faz no final. E aí deixa a brincadeira e a atividade de fixação dentro dos cantos. Tem várias coisas que a gente pode pensar juntas, tá bom? É isso aí. Muito Geis, obrigada, foi Li, querem falar alguma maravilhoso. coisa? Ah, sim, eu quero falar um pouquinho, né? Porque você falou bastante sobre essa questão do desenho. E eu lembro que no primeiro dia com as crianças, eu cheguei lá com, não necessariamente só para pintar, mas depois que elas construíssem ali, fizessem a cola e tudo mais, elas iam pintar. E aí elas ficaram até surpresas no momento em que perceberam que não ia ser só pintar. Então, na hora que eles viram a folha, a primeira coisa, ah, não, tia, a gente já vai ter que pintar? Aí depois, na hora que realmente era para pintar, ah, mas pintar, tia? Ah, não, toda vez a gente tem que pintar. Então, desde a primeira aula, eu percebi que é algo assim que eles não gostam mais, tá muito maçante aquilo, acaba que parece que estavam fazendo muito isso, eu não conhecia ali antes o Ministério Infantil, não estava tão por dentro, até porque é algo um pouco novo na minha igreja, então parece que estava muito maçante aquilo, e os alunos perceberam, os alunos não, né? As crianças perceberam que estava realmente só para, tipo assim, ah, eu não vou ficar atrapalhando a mamãe e o papai no culto, então aqui eu tô para uma aulinha e aqui vou pintar. E na verdade não é isso, né? Então, eu achei interessante essa quebra, assim, de realmente não ficar levando só desenho para pintar e começar a interagir mais com as crianças ali, falando a palavra de Deus. Às vezes dá mais trabalho, eu sei que dá mais trabalho, tanto como professora como voluntária no Ministério Infantil, eu sei que dá muito trabalho, mas o resultado vale a pena, né? O nosso trabalho com as crianças vale a pena, e elas preferem 1000 vezes uma brincadeira e um canto diferente do que pintar. Essa sua fala, né, de ai, tia, de novo ter que pintar, acontece muito. E às vezes o voluntário, ou por achar que dá muito trabalho, ou por falta de conhecimento, acaba repetindo. Então, que bom que você aprendeu e que bom que você já percebeu isso na sua turma. E agora você tem um arsenal de coisas para colocar em prática. Tá bom? E eu estava montando a ministração hoje, né, para o próximo domingo. E já estava usando algumas dicas aqui que eu tinha pegado ontem, já fui fazendo várias coisas, acho que vai ficar bem legal. E eles gostam bastante, assim. Depois compartilha comigo. Adoro quando vocês compartilham, adoro. Eu amo ver o que vocês estão fazendo, bom. É muito bom. Mas Alguém muito mais obrigada mesmo, eu amei. Imagina!
A gente ainda não terminou, eu vou falar até o vencedor, mas eu quero só saber se alguém quer falar alguma coisa, senão eu vou para o próximo ponto. Gente, esse homem com cara muito brava, ele só tem cara de bravo, tá? É meu pai, que também é voluntário do Ministério Infantil. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela agora para a gente ver o nosso desafio. E aí, eu vou falar sobre o curso, que eu sei que vocês estão esperando, que eu falei que a gente ia comentar hoje, mostrar tudo direitinho para vocês, e aí a gente encerra. Eu sei que a gente já passou aí meia hora, mas eu vou tentar fazer isso 10, 15 minutinhos no máximo. Dá para ser? Pode ser? E aí a gente termina a nossa jornada. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você. Ah, você quer falar, pai? Fala. Eu vou aqui louvar a Deus mais uma vez da atuação sua frente desse ministério, de eu ter confiado em suas mãos, dizer a cada uma das irmãs que estão aí participando desse tempo de aula, eu acho que sou o único varão entre elas, que Deus é aquele que chama a existência aquilo que não existe. E se vocês colocarem diante de Deus o anseio do coração de vocês e servi-lo de uma forma com mais excelência e procurar liderança os pastores das igrejas para estarem colocando isso, eu tenho certeza que esse trabalho tem tudo para crescer, ser frutífero e ser um ponto de referência da igreja. A igreja precisa ser uma igreja conhecida pelo trabalho de excelência que ela tem com suas crianças. Isso atrai famílias, isso ajuda no crescimento da igreja, edifica crianças que vão continuar dando fruto para Deus, ganhando, conquistando novas almas e vidas para o Senhor. Então, coloquem essas questões diante de Deus. Deus está permitindo essa oportunidade de vocês estarem fazendo este curso, essas 3 aulas que sejam, absorvam isso, coloquem em prática em oração e temor diante de Deus, e Deus vai abençoar não só as suas vidas, mas a vida das crianças, o ministério com as crianças, bem como o ministério da igreja. Amém, Uma boa noite, mesmo. Que Deus continue a usar. Amém, é isso mesmo. Meu pai é uma das pessoas que, quando eu era criança e voluntária, ele também já era voluntário do Ministério Infantil. Ele, assim como a Kelly, já está há bastante tempo no Ministério, e ele gosta muito, ele foi uma pessoa que investiu muito, né? Até no Dia dos Pais eu fiz um post sobre isso, sobre que ele me projetou muito quando criança, para que eu estivesse aqui projetando outras pessoas, outras crianças. Então, para mim é um privilégio tê-lo aqui. E aí eu vou compartilhar a nossa tela para mostrar a nossa vencedora. Estou animada, gente, porque foi muito difícil, vieram ideias muito boas nos últimos dias. Teve uma ideia que já apareceu hoje, mas a gente já tinha escolhido, na verdade, meu marido que escolheu. Eu falei, não deixa eu escolher, porque né, não consigo, eu gosto de todas. Então, a nossa vencedora é... Ai, gente, estou muito animada. A cara dela. Eu tô aqui, gente. Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E foi você. Depois você me procura lá no Instagram, manda uma mensagem na DM para eu pegar seus dados, seu endereço e te mandar o livro. Eu fiquei muito feliz agora ouvindo você falar que né, você está chegando no Ministério Infantil, então vai ser bênção para a sua vida. Esse livro é maravilhoso, você vai aprender muito. Eu vou mandar mais uns miminhos dentro também, mas eu quero até compartilhar com vocês, eu deixei aqui, deixa eu mudar a tela, o desafio, né, na primeira aula a gente estava compartilhando um pouco sobre o testemunho dela, falando que ela está voltando agora para o Ministério Infantil, ela faz letras, e eu acho que isso é um carro-chefe também para nós do Ministério Infantil, vai poder escrever as aulas, os roteiros, os textos, poder trazer um novo olhar para as crianças, isso é fundamental, e ela está agradecendo aqui também, e falou um pouco sobre essa questão das crianças não serem o futuro, né, serem o futuro, mas também são agora, delas terem a certeza de repassar para os outros aquilo que quem é Jesus, e eu achei isso muito legal. E o segundo desafio, né, que a Jace colocou, deixa eu mudar aqui de novo, foi a questão que eu achei muito legal, até perguntei para ela se foi ela que tinha tido a ideia ou se tinha visto em algum lugar, mas foi de fazer um caça-tesoura ali com 5 pães e 2 peixinhos,
Tem todo um passo a passo do caça-tesouro, tá lá no post do desafio da aula 2. Depois vocês podem ler com calma. Eu achei muito rico, achei bem legal essa questão de compartilhar depois os 5 pães e 2 peixinhos, das crianças vivenciarem um pouco da história. E eu tenho certeza que aplicando vai ser sensacional, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês o curso do Projetando Gerações. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? Porque aí depois eu vou falar com as outras pessoas, só para eu também poder ver vocês mais. E aí o pessoal que vai assistir a gravação, depois vai lá no Instagram que eu vou estar falando tudo de novo. Então, eu vou compartilhar outra tela com vocês, mas deixa eu parar de gravar